Saúdo a querida igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso Senhor no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 8, a partir do versículo 7. Eu farei a leitura. Farei a leitura do versículo 7 do capítulo 8 do livro do profeta Oséias até o final deste capítulo 14. Os irmãos acompanhem. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus: porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram à Síria. O jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício. Por isso, sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora, se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Amém. Curvemos as frontes e oremos novamente, irmãos. Senhor Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu santo e poderoso nome nesta manhã, neste local, Pai. No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogamos que o teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra. Auxilia-nos, Senhor. Santifica-nos, vivifica-nos e fortalece-nos, e concede-nos, por amor do teu santo nome, a graça da compreensão e transformação da tua igreja que se encontra nesta manhã, neste local, para ouvir a tua palavra, Senhor. Nós oramos e esperamos em Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Oséias é um livro que foi escrito perto do século VIII a.C., e como nós lemos na nossa liturgia em Isaías, o povo se esqueceu de Deus. O povo, naquele período, havia experimentado uma prosperidade financeira. A agricultura daqueles anos concedeu ao povo de Israel, à nação de Israel, uma prosperidade. Eles estavam experimentando uma alegria
dos benefícios das coisas boas que a vida pode dar. Mas, diante desse cenário, eles cada vez mais se afastaram da palavra do Senhor. No nosso último sermão, nós falamos no início do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6, como o povo se comportou, como ele estava se comportando. Ele resolveu escolher alguns líderes para a igreja, mas sem consultar ao Senhor. Escolheram líderes que agradavam ao próprio coração, sem sequer colocar diante de Deus. O capítulo 8 nos mostra que eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, diz o versículo 4. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Ídolos, irmãos. Aqueles ídolos que normalmente nós costumamos ver em outros locais, altares vazios, ídolos de madeira ou qualquer outra coisa que seja colocado no lugar de Deus. O povo de Israel naquele ano estava levantando ídolos e isso era desobediência contra o Senhor. O Senhor foi muito claro quando ele tirou o povo do Egito com o braço forte e disse: não terás outros deuses diante de mim. Anos mais tarde, o povo de Israel, ainda que experimentando a prosperidade financeira, esqueceu-se do Senhor, nosso Deus. É então que o profeta Oséias é levantado para informar ao povo que, se continuasse naquele caminho, o juízo seria certo. Irmãos, percebam que quando o Senhor Deus graciosamente fala através da sua própria palavra, muitas vezes é um informe, um aviso, um alerta para que a igreja mude o comportamento. Muitas vezes a fala do Senhor é de consolo, é de conforto, que também precisamos. E muitas vezes a fala do Senhor é de juízo sobre um povo de dura serviço. Um povo que não quer ouvir a palavra de Deus, ou um povo que entra por um ouvido e sai pelo outro. Um povo que não consegue sequer dedicar 40, 50 minutos, 1 hora do tempo de um domingo para atentamente tomar nota da palavra de Deus. E eu estou falando aqui do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Era o próprio povo do Senhor, como Isaías colocou e o presbítero Enéas falou agora há pouco, o povo de Damasco, um povo pagão, mas ele se vira contra o seu próprio povo. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque às vezes nós ouvimos a palavra de Deus e dizemos, isso era o povo de Israel, lá naquele período, não tem nada a ver conosco. Mas em um dos nossos sermões, dessa série de sermões em Oséias, teve como título Espelho, Espelho Meu, que é para que a gente perceba que a palavra não é para quem não está aqui, mas ela é para a gente, para cada um de nós, inclusive este que vos fala. E o que o Senhor Deus avisa por meio do profeta Oséias? Que tudo que ele encontrava dentro daquele povo era altares vazios. Aquele povo estava semeando vento, haveria de colher tormentas. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós haveremos de colher, sem dúvida nenhuma. Não porque eu sei disso, mas porque a própria palavra nos diz isso. Eles ofereciam sacrifícios, mas os seus corações estavam totalmente distantes de Deus.
Será que isso acontece nos dias de hoje? Desenvolvermos as atividades do nosso dia a dia, cumprirmos o quadrinho do devocional diário, irmos para o nosso trabalho, pagarmos as nossas contas e dizermos no nosso coração: estou sem falta diante de Deus. Um coração vazio do Senhor. Era assim que o povo de Israel estava andando, longe de Deus, semeando vento, e haveriam de colher tempestade. Porque Oséias 8 dá um informe do juízo que haveria de vir sobre aquele povo. Um juízo pelo qual todos nós, não queremos, nem de longe. Nós não queremos experimentar a ira de Deus sobre as nossas vidas. A gente não quer nem a disciplina, quanto menos o juízo. Oséias usa a agricultura local como ilustração para que aquele povo entendesse o que ele estava querendo dizer. Quando ele fala sobre semear, colher, era porque era uma atividade comum naqueles dias. Vocês que trabalham no campo, vocês que semeiam, cultivam a terra, estão semeando uma semente que lhes dará um fruto nada bom. A tempestade, o temporal, e no original em hebraico, um tufão. É isso que vocês haverão de colher. Construíram altares, mas não para adorar o Criador, e sim para satisfazer o próprio desejo do coração. E como é bom, irmãos, satisfazer o desejo do próprio coração. Entrar num culto solene, onde nós venhamos a escutar salmos de Genebra, hinos presbiterianos, do jeito que a gente gosta, satisfazendo o próprio coração. O resultado da satisfação do próprio coração, muitas vezes, é o juízo de Deus. Ao invés de prestar um culto que agrade ao Senhor, o culto era prestado para agradar a si mesmo. O juízo haveria de pairar sobre eles. Mas a pergunta de hoje é: será que hoje também corremos o risco de erguermos altares vazios? Será que estamos envolvidos em práticas religiosas sem que o nosso coração esteja comprometido com Deus vivo? O que nós estamos semeando diante de Deus? Portanto, meus irmãos, o desafio é abandonar os altares vazios de formalismo, altares vazios de religiosidade, altares vazios que se afastam da verdadeira adoração. Devemos buscar uma adoração verdadeira, como João 4:24, quando o Senhor Jesus diz que devemos fazer tudo em espírito e em verdade. O povo de Israel estava errando, mas é bem provável que a IPB Mindu também esteja. Por isso que nós confessamos os nossos pecados, colocando diante do Senhor. Mas a segunda-feira está logo ali, e eis-nos novamente para errar de novo, para falhar novamente. Por isso que precisamos da ação do Santo Espírito, porque toda ação gera uma reação. Aquilo que a gente semeia, com certeza colheremos. E que os altares vazios estejam deixados de lado. Por isso que o tema desse sermão hoje é altares vazios. Os altares que se levantam nos nossos corações, muitas vezes destituídos da presença do Deus vivo. E nós vamos separar em duas partes. A primeira parte, do versículo 7 ao versículo 10, mostra o povo de Deus, Israel, cultivando o solo vizinho. A segunda parte mostra, do versículo 11 ao versículo 5, mostra o povo de Israel colhendo o fruto merecido. E olhando para o texto sagrado no versículo 7, porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara.
a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Nós vimos, meus irmãos, lá no versículo 3 do capítulo 8, que o profeta Oséias disse que Israel rejeitou o bem. Israel se afastou do bem verdadeiro. Israel se afastou de Deus. Percebam que o fruto que eles haveriam de colher por conta de um afastamento do Senhor seria um fruto de gosto bem ruim. Seria algo pesado. Mesmo após repetidos avisos para que retornassem ao caminho do Senhor, o povo continuava desobedecendo. O chamado ao arrependimento, ele é constante. E para aquele que todos os domingos está diante da palavra de Deus, ouvindo ao chamado, ouvindo o Senhor exortar, e não muda, não consegue ter essa transformação, haverá de colher um juízo, irmãos. Um juízo que é severo. E como o autor aos Hebreus diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não devemos almejar e esperar que isso aconteça nas nossas vidas. O povo estava desobedecendo constantemente. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito, e aquele povo que se dividiu em duas nações, Reino do Norte e Reino do Sul. O Deus de Davi que continuava cuidando. Esse mesmo Deus cuidava do seu povo, avisava, e o povo desobedecia. Tem um episódio conhecido lá no livro de Juízes, capítulo 14, um personagem chamado Sansão. Sansão, que teve o voto, um juiz daquela época, foi levantado para libertar o povo dos filisteus, quebrou por vezes as ordens do Senhor. Juízes 14 nos diz que ele comeu mel onde se formou a carcaça de um leão que ele matou, e ali ele quebrou a lei do Senhor. Um pouquinho mais na frente, em Juízes 16, Sansão se envolveu com as mulheres dos filisteus, que era proibido naquela época. E ele foi advertido contra isso e ele não ouviu. O povo constantemente continua desobedecendo. Parece, irmãos, como minha mãe dizia antigamente, o que você não entendeu o que eu falei para você? E aí lá em casa, a vara cantava. Mas constantemente desobedecemos. Desobedecemos a palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, quando Oséias usa o termo da agricultura, dizendo que eles semeiam, é porque eles estavam levantando adoração aos ídolos da agricultura, aos deuses da fertilidade. E eram muitos. Quais são os nossos deuses hoje? O que tem se erigido nos nossos corações? E é curioso que essa palavra, no original, semear e colher, que nós temos aqui, elas trazem a repetição de um som vocálico. Nós conhecemos no português como uma figura de linguagem chamada assonância. Elas se pareciam. Isso transmitia uma ideia de um provérbio com rima, para que eles pudessem compreender aquilo. O que vocês semeiam, vocês haverão de colher. Oséias usa também a linguagem da época para explicar para aquele povo o que haveria de acontecer. Eles estavam plantando desobediência. Haveriam de colher desastre. Sem dúvidas, haveriam de colher o desastre. Porque a colheita do pecado, meus irmãos, sempre será devastadora nas nossas vidas. Não esperem andar em pecado
e colher coisas boas. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor Deus puxa a nossa orelha constantemente, às vezes de maneira amorosa, mas às vezes de maneira dolorosa. Se não é pelo amor, será pela dor. Porque o Senhor Deus haverá sempre de cuidar de cada uma das suas ovelhas. Semear, meus irmãos, é semear sementes de bem. Abramos em Gálatas 6:8, por gentileza, e percebam que o Senhor Jesus nos chama a semear para o Espírito e não para a carne. Gálatas 6:8. Percebam o apóstolo Paulo orientando a igreja da Galácia. Gálatas 6:8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, aquilo que nós semeamos em nossas vidas terá consequências eternas. E é no próprio Senhor Jesus que nós temos a colheita da vida eterna. É nele que nós devemos nos apegar. Mas Osés nos mostra que aquele povo foi buscar socorro lá no solo vizinho. Versículo 8. Voltando para Osés, capítulo 8:8. Israel foi devorado. Agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada. Versículo 9, porque subiram a Assíria, foram até a Assíria. O jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. E é importante aqui, meus irmãos, entender o contexto político daquela época, quando Osés escreve isso. Naquele período, as guerras estavam se levantando. Eu disse que foi perto do século VIII, ano de 730 a 740 a.C., e as políticas que estavam acontecendo ali geraram guerras. Um pouquinho depois, a Galileia e Gileade foram anexadas ao Império Assírio. Isso aconteceu. Israel perdeu a influência sobre o território dentro da zona deles ali. Como eles não tinham mais influência, como aquela prosperidade e toda aquela influência que eles possuíam se perdeu, então eles precisavam de ajuda. O versículo 8 mostra onde eles foram buscar ajuda. O versículo 8 nos mostra que eles foram devorados e que, apesar daquela prosperidade que eles tiveram, eles já não tinham mais isso. Por causa da política internacional imprudente, é que eles perderam o território. É por isso que o versículo 9 usa uma palavra na nossa tradução que a gente não está muito acostumado a ver por aí no nosso vocabulário. Diz que Efraim mercou amores. E essa palavra mercar aqui é negociar, mercadejar, adquirir. Eles contrataram amantes. Eles foram cometer adultério espiritual com a nação vizinha. Foi isso que o povo fez e o Senhor Deus sabia. Vocês contrataram amantes. Vocês foram cultivar vento nas nações pagãs. Ao invés de ficar com o Senhor teu Deus, vocês foram pedir ajuda de outro lugar. E novamente na nossa liturgia, foi dito aqui que nós nos esquecemos durante a semana sobre do nosso Senhor. Nas atividades, nos compromissos da semana, a gente se esquece muitas vezes de fazer muita coisa. Imagina só, no meio disso, onde buscar socorro. Não colocamos diante de Deus todas as nossas orações.
Falamos isso no nosso último sermão noturno na semana passada. Não colocamos diante de Deus as nossas súplicas, porque nós nos esquecemos de Deus. Assim estava o povo, se esquecendo do Deus da sua salvação, que foram cultivar, foram buscar ajuda nas nações pagãs, como um jumento selvagem sem direção, saíram e não confiaram no Senhor. Mesmo após anos de colheita graciosa, o povo buscou consolo, conforto, buscou abrigo no Império Assírio, no Império Pagão. Todos nós temos lutas. Onde nós estamos buscando o socorro? Aqueles agricultores do campo confiaram em um outro pastor. Aqueles que conheciam Salmo 23, confiaram na Assíria. Abramos, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 10. Aquele povo de Israel, aqueles camponeses buscaram ajuda em um outro pastor, mas olha só o que João 10:11 diz. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A eleição incondicional é o próprio Senhor Jesus quem cuida, e Ele nos convida a confiar nele, no nosso bom pastor, ao invés de irmos buscar socorro no mundo. E por vezes nós somos levados a isso, irmãos. Por vezes vamos buscar socorro no mundo, quando na verdade o próprio Cristo é a nossa verdadeira segurança e direção. Aqui nós vimos que a justiça divina foi derramada sobre o povo de Israel, porque eles não estavam reconhecendo o cuidado de Deus na vida deles. Nós temos reconhecido o cuidado de Deus nas nossas vidas? Cantamos agora há pouco o hino 63. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Quantas bênçãos nós temos recebido de Deus? Ou nós somos como o povo do Egito, murmuradores que nunca está bom. Percebam que o povo ainda insistiu na prática rebelde. E existe um gracioso contraste apresentado aqui por Oséias no verso 10. Voltando para Oséias, capítulo 8, verso 10. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. E, meus irmãos, embora o povo tenha voluntariamente, insistidamente, ainda que ele tenha feito isso de maneira continuadamente, a graça de Deus foi manifestada através da preservação do povo. Deus continuava cuidando do seu povo. Nós ficamos teimando, mas é controle do Senhor sobre as nossas vidas. Chega um dia que Ele tira o pé do freio. E essa semana, estava conversando com dois irmãos, lembrei-me da história do barquinho. Um homem que chega num cais e, após um dia de trabalho, ele amarra o barquinho dele na beira do porto e segue para casa. E o barquinho, cheio de vida, começa a resmungar, dizendo que eu fico aqui preso nesse negócio, passo o dia trabalhando, poderia muito bem estar aproveitando aí esse marzão, e eu fico preso nesse negócio, e resmungando, e eis que passa uma pessoa perto do porto, e chega até ele e observa a reclamação e a murmuração daquele barquinho,
e pergunta: você quer ser solto? Ele: eu queria aproveitar as coisas. Mas você está aí, seguro? Não, eu quero ir embora. Bom, vai lá, desenrosca e solta o barquinho. E o mover daquelas águas vão afastando aquele barquinho cada vez mais, e na medida que ele vai se afastando, ele vai feliz da vida, dizendo: livre, livre, estou livre, eis agora, eu posso fazer o que bem entender da minha vida. E ele vai se afastando e a água vai entrando, até que ele fica totalmente submerso e afunda. O que aquele barquinho não entendeu é que aquela corda segurando ele era a proteção. Era o Senhor Deus cuidando dele. O Senhor Deus põe o pé no freio. Mas a gente, muitas vezes, quer que alguém venha e solte aquela corda. Continuamos desobedecendo. Continuamos murmurando. Mas o Senhor Deus diz: eu os congregarei. E essa palavra é importante nesse texto, porque o verbo para congregar, nesse sentido aqui, ele expressa dois sentidos. O primeiro significa lançar em um montão, formando um monte de ruína, juntando demolição de construção. Então o Senhor Deus está: eu vou juntar vocês destruídos num monte de ruína. E isso aconteceu. O povo foi destruído anos mais tarde. Então nós podemos entender a interpretação dessa maneira. Mas existe um segundo significado para esse verbo em hebraico. O sentido de que Israel seria levado para longe, mas o Senhor Deus, ainda que eles estivessem espalhados, o Senhor Deus haveria de juntar. Como se Deus estivesse dizendo que eles estavam loucos de desejos, correndo para lá e para cá. Mas ainda assim, eu vou juntar vocês novamente. Eu, todavia, juntá-lo-ei contra a vontade de vocês. Ou seja, eu haverei de preservar vocês por um tempo. E, de fato, o Senhor Deus continua cuidando da sua igreja. As duas formas são válidas dentro deste cenário. Eles foram um monte de ruínas, mas a preservação da aliança de Deus continua até hoje e se cumpriu na pessoa do nosso Senhor Jesus. O Senhor Deus, ainda que aquele povo de Israel estivesse desobedecendo, Ele continua cuidando. A colheita deveria gerar um fruto nada agradável, meus irmãos, aquela desobediência. É por isso que a gente chega no nosso segundo ponto, colhendo o fruto trabalhado. Ele cultivou no solo vizinho, mas haveria de colher o fruto que eles haviam semeado. Versículo 11. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Versículo 12. Embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Meus irmãos, temos consequências, muitas vezes severas, da violação da aliança de Deus. Não esperem as consequências. Continuar teimando na desobediência trará juízo severo do Senhor. A infidelidade de Israel, manifestada através da idolatria e na multiplicação dos pecados, resultou em severo julgamento. Sabe, quando a gente ouve a palavra, ouve e não muda, não se pergunta por que o coração continua endurecido, por que eu não consigo mudar, colocar diante de Deus, clamar, insistir. Só saio daqui, Senhor, depois que a tua bênção vier. Assim fez um querido irmão no Antigo Testamento. Insistir. O que falta para que o povo de Deus se levante, seja transformado e que a igreja experimente dessa transformação. Israel construiu muitos altares para os ídolos, revelando uma vida de idolatria, uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia. Rebeldia contra o próprio Deus.
Irmãos, altares constantemente são levantados. Não só nos nossos corações, mas infelizmente nos dias de hoje, em cada esquina tem um altar levantado. Em cada esquina tem uma foto de um casal levantado. Altares e mais altares. E a pregação da palavra. E a obediência ao Senhor. E muitos desses altares levantados, cheio de pessoas que buscam a satisfação em falsos deuses. Promessas e promessas de prosperidade. A idolatria, meus irmãos, é uma rejeição da soberania de Deus. A idolatria substitui criações dos nossos corações pelo Deus Criador. É isso que a idolatria é. É isso que nós fazemos. Não deveríamos seguir invenções das nossas cabeças. Porque diz o versículo 12, embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. A vontade de Deus, meus irmãos, ela é revelada. Ela é revelada através da sua própria palavra. Basta ler, estudar, se debruçar. É isso que ele exige. O desprezo pela lei, meus irmãos, é uma evidência de um coração endurecido. Eu não quero ler, não. Não vou ler hoje. Vou fazer outra coisa. Fazer uma coisa mais importante. Vou ficar vendo os reels do Instagram, Stories. Vou ficar no YouTube. Isso é mais importante. Isso afaga mais o meu coração e eu me sinto tão bem. O desprezo pela lei é a evidência de um coração endurecido que não reconhece a centralidade da palavra de Deus nas nossas vidas. E a adoração verdadeira deve ser centrada no próprio Deus, conforme revelado nas Escrituras. A quebra da aliança traz o julgamento divino, e o fruto da semeadura estava dando os sinais que eles não queriam receber. Como servos, meus irmãos, chamados pelo próprio Senhor e alcançados pela graça soberana, o que o Senhor exige de nós é obediência. Ele quer que nós amemos a misericórdia, pratiquemos a justiça e andemos humildemente com o Senhor nosso Deus. Miqueias 6:8. É isso que Deus exige da sua igreja. Por que a gente não consegue fazer? Porque o coração continua endurecido. Quanta dificuldade em obedecer ao Senhor. Existe uma força maior nos nossos membros que nos impele a ir para o outro lado. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 7, que o bem que nós deveríamos fazer, a gente não faz, e o mal que a gente não deveria fazer, está aí. É só curvar as frontes, examinar o coração e perceber, errei de novo. Errei de novo. E quando o nosso cônjuge nos chama a atenção dizendo que você errou de novo, a gente fica chateado. Não precisa me mostrar o meu pecado. Somos chamados à obediência. A violação da aliança nos levará a danos dolorosos. Quais frutos temos colhidos, irmãos? O que nós temos semeado? Quais altares temos erguidos em nossos corações? Oséias nos diz que eles ainda participavam dos ritos, das cerimônias. Eles estavam na igreja todo domingo. Versículo 13 de Oséias. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Sabe aquele lugar que eu tirei vocês? Pois é, eu vou devolver vocês para lá.
Sabe aquele lugar que todos nós estávamos um dia? É possível que o Senhor Deus diga, vai, volta. É possível que o Senhor Deus solte aquela corda. E as cerimônias religiosas dos dias de Osés estavam semelhantes aos dias da igreja em Corinto, lá no Novo Testamento. Abramos, por gentileza, em 1 Coríntios 11, versículo 20. Percebam como a igreja estava se comportando. 1 Coríntios 11, no contexto da mesa do Senhor, versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O povo ajuntava-se para a ceia para participar de qualquer jeito, sem reverência, sem respeito, sem obediência, sem zelo por aquele momento solene. E por vezes nós percebemos isso. Os sacrifícios de Israel eram sacrifícios vazios, sacrifícios que o Senhor Deus não aceitava. O Senhor informa por meio de Oséias que eles seriam castigados. As consequências da idolatria seriam apresentadas, porque aqueles rituais, aquelas cerimônias eram entregues de maneira vã. Nossos rituais e práticas religiosas sem um coração verdadeiro, meus irmãos, não têm valor. Vir para o culto ao Senhor todo domingo e não entoar louvores verdadeiramente, não participar ativamente do culto solene, não tem valor. É desobediência. Por isso exige atenção. Como eu costumo dizer, é preciso que a igreja seja sacudida para saber o que nós estamos fazendo aqui neste momento. E é natural, irmãos, a nossa mente ir embora. Quando vê, volta, Senhor, me traz para cá. Onde é que ele está? O que ele está falando? Qual é o livro? Devemos nos aproximar de Deus através de Cristo em espírito e em verdade. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 10, diz: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A nossa confiança é no próprio Senhor Jesus, que uma vez por todas cumpriu o que precisava, irmãos. A confiança em recursos humanos ou qualquer outra coisa não pode ser fora do Senhor Deus, porque vai nos levar ao fracasso espiritual. Versículo 14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Israel desprezou, meus irmãos, a lei de Deus, desobedeceu a lei do Senhor, demonstrou descaso pela aliança. Todos nós fomos chamados pelo Senhor, todos nós chamados ao arrependimento, inclusive nesta manhã. O que fazer? Apesar da severidade do julgamento, o Senhor sempre tem um propósito redentor. Ele não nos larga. Apesar da nossa desobediência e da nossa insistência, Ele não larga as suas ovelhas. O julgamento, meus irmãos, não é o fim da história, mas ela é uma parte do processo da grande história. Existe uma história muito maior, e Oséias 8 é um pequeno pedaço da grande redenção.
Um processo pelo qual o Senhor Deus purifica e restaura Israel, restaura a sua igreja. Abramos em Êxodo, capítulo 19, por gentileza. Êxodo 19, versículo 5. Senhor Deus chamando o seu povo, que ele disse que ia devolver para o Egito, olha o que ele disse lá no início. Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Obedecer ao Senhor, a aliança de Deus com o seu povo. Deus chama seu povo à obediência, lembrando-se das bênçãos que nós temos em Cristo, nosso Senhor. Mas também nos lembra das consequências da desobediência. Irmãos, colhemos aquilo que semeamos, e se nós semearmos discórdia, nós colheremos rixas, brigas, contendas. Se nós semearmos amor, obediência, longanimidade, nós haveremos de colher o favor de Deus sobre as nossas vidas. Isso é muito claro. O que nós estamos semeando? Quais altares temos levantado? Porque, como nós vimos nos versículos 7 a 14, Israel estava cultivando o solo vizinho. Foi o primeiro ponto do nosso sermão. Mas Israel também estava colhendo o fruto do que eles trabalharam. Foi o versículo 11 ao 14. Um sermão em 2 pontos. O que fazer, meus irmãos, como aplicação? Em primeiro lugar, arrependa-se. Arrependimento. E voltar-se ao Senhor Jesus em transformação e em mudança. O que nós estamos esperando? Pedir ao Senhor o brilho do primeiro amor, em que nós nos alegramos em ler a palavra, em buscar, em reconciliar, em reconstruir relacionamentos. É isso que o Santo Espírito conduz. Em segundo lugar, meus irmãos, percebam que Israel proclamava conhecer a Deus, mas eles não obedeciam a Deus. Obediência à palavra de Deus. Nesta manhã estamos ouvindo novamente que os nossos caminhos precisam ser transformados, fazendo uma autoanálise, lembrando que amanhã é segunda-feira e tem várias coisas que nós precisamos mudar nos nossos compromissos diários. Obediência conforme a vontade de Deus. Em terceiro lugar, abramos em João 3,19, por gentileza. Meus irmãos, rejeitar a bondade de Deus e escolher a maldade é um caminho para a perseguição e destruição. João 3,19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aceitar a bondade divina, meus irmãos, aceitar a Cristo, ao invés de rejeitar o bem. E por fim, meus irmãos, os sacrifícios de Israel eram vazios, eram altares vazios, era um povo que não seguia o que as Escrituras mandavam. Nós devemos ter uma entrega verdadeira.
Uma entrega, como o autor aos Hebreus 10:10 diz que nós temos sido santificados mediante a oferta de Cristo. Uma entrega verdadeira, uma vida que glorifique ao Senhor. É fácil? Não. Exige esforço? Sim. Exige renúncia, irmãos. Mas que essa renúncia, quando o Senhor Jesus voltar, não encontre os nossos corações, altares vazios. Que sejamos encontrados sem mácula, irrepreensíveis, como os servos verdadeiros daquele que nos chamou para a sua graciosa salvação. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Curvemos as frontes e oremos, irmãos. Eterno e soberano Senhor, Pai bondoso, graças te damos, Pai, pela salvação em Cristo nosso Senhor, Pai. Mas como oramos no início deste sermão, precisamos que o Teu Santo Espírito, Pai, transforme as nossas vidas. Sê misericordioso conosco, Pai. Livra-nos de nós, nosso pior inimigo, Senhor. Ajuda-nos, Pai, na transformação para cada vez mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e esperamos em Ti para a glória do Teu nome. Amém.